Tudo certo? Sim. Sim? Perfeito, então. Então, como eu tinha falado, pessoal, eu sou da Nucid, né? Nucid que até poucos anos atrás era conhecida, chamada, até hoje ainda é muito conhecida por Atlântica Sementes, né? Uma empresa nacional que foi fundada em 2003 e que posteriormente foi adquirida pelo grupo Nufarm, né, no setor de sementes, que é a Nucid, e hoje pertence, então, integralmente à Nucid. Apesar de nós não atuarmos até o momento nas grandes culturas, principalmente soja e milho, né, nós temos atuação em 17 cultivos, né, 10 cultivos, desculpa, que sendo desses 10 cultivos, 6 nós somos líderes do mercado, né, e como pode ver aqui o primeiro deles, né, o Azevém. Nós somos uma das empresas, né, que ingressaram com Azevens importados em 2005 e fizemos, desde lá, temos um grande trabalho na parte de difusão desses azevens melhorados, né, e também a questão de preparação técnica de empresas, cooperativas e tudo mais, porque são realmente materiais que agregam muito no sistema produtivo, né? Mas que pelo valor agregado também da semente, né? Num mercado que é dominado pelo cultivo de sementes, dá para dizer piratas ou de cultivares comuns, né? Como Ponteio, LE284, São Gabriel e aí por diante, esses azevens melhorados, por mais que eles tenham uma grande vantagem quando o produtor, necessita, né, que nós técnicos mostramos realmente para o produtor as vantagens que eles oferecem, porque senão, automaticamente, se o produtor vai num balcão e ele pede por azevém, e o balconista fala o preço de um e do outro, o produtor, se não sabe a diferença, né, em produtividade que ele vai ter com uma cultivar melhorada, ele acaba indo pela mais barata, né? E um pouco eu vou falar isso durante o curso, mostrando a vantagem que tem da utilização desses materiais melhorados. A nossa atuação hoje é praticamente em todo o Brasil, principalmente nas regiões mais produtivas, né, do Brasil, na região tropical, muito forte com a atuação de girassol e sorgo granífero, né, sorgo de silagem crescendo também, e aqui no sul muito forte também com canola e outros materiais de pastejo também. Bom, nossa conversa então vai ser em relação ao azevém potro, certo? Os principais temas, né, abordagens da apresentação, vai ser destacar um pouco, por ele ser um azevém tetraploide, tentar explicar um pouquinho para vocês o que é um azevém tetraploide, qual que é o diferencial dele, em relação ao azevém diploide. Os azevens diploides são que predominam hoje, como eu falo em azevém comum, volta e meia durante a apresentação, eu vou falar em azevém comum, para eu não dar nomes diretamente a uma cultivar específica, mas os azevens comuns são os que dominam o mercado aberto hoje no Brasil, está, né? Desativado. Onde é que é isso? Alguém está falando comigo ou não é comigo? Eu não sei, se faz cair de quando não vento, né? Bom, então, um dos temas vai ser azevém tetraploide, né? Destacar um pouco a importância de azevens de ciclo longo no sistema produtivo, tá? Demonstrar a elevada produtividade e qualidade bromatológica dele, né? E a importância, um dos destaques desse material realmente é a elevada resistência ao calor, né? A ferrugem, que é uma das doenças de azevém, e solos úmidos. Na verdade, entre várias características positivas, essa resistência desse material em relação às doenças, né? No inverno, realmente é algo que destaca ele, porque ele é usado, tanto é que nas nossas avaliações internas para seleção de materiais com alta sanidade, ele é usado como testemunha, porque ele é o material mais sadio que eu conheço dos azevens. É impressionante, realmente, de experimentos que a gente tem, que a gente possui. Estava aparecendo as imagens. Experimentos que a gente conduz que praticamente todos os materiais não suportam algum estresse climático e esse material permanece vegetativo com ótima produtividade.
Então, o que é um azevém tetraploide, né? O azevém tetraploide, até adiantando um pouquinho, depois eu retorno ao slide anterior, na figura da esquerda nós temos uma foto de um azevém diploide e da figura da direita uma foto do potro, um azevém tetraploide. Visualmente, a gente já percebe que, em questão de fenotipicamente, né, ele é um azevém com folhas mais largas, os perfilhos são bem maiores, né? Mas em questão celular, que é uma das principais diferenças, tá? Eles possuem mais conteúdo celular em relação aos azevém diploide. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que a parte mais digestível de uma planta, né, é composta pelo conteúdo celular, né, das células. Então, é a parte interna das células que é a parte mais digestível, né, anatomicamente. Esses azevém tetraploides, por eles terem células maiores, eles têm maior proporção de conteúdo celular em relação à parede celular. Com isso, eles têm mais açúcares, eles têm mais... são os carboidratos, de modo geral, né? Carboidratos solúveis, proteína, certo? E tem menor proporção de parede celular, que é uma parte menos digestível. Então, bromatologicamente, a maior questão que se destaca do tetraploide para o diploide é a quantidade de conteúdo celular, né? Além disso, tem a questão morfológica, mas daí encaixa muito mais a questão do ciclo longo. O que é a parte morfológica? Morfológica é a proporção de folha em relação a colmo, em relação a inflorescências, né? Todo material, todas as forrageiras, de modo geral, perdem muita qualidade bromatológica quando inicia o processo de florescimento. Principalmente por quê? Principalmente porque aumenta muito a proporção de colmo e inflorescência. A parte realmente digestível de alta qualidade das plantas são as folhas, e folhas, quanto mais jovens, melhor. Então, uma planta que ela entra em processo de reprodução, ela automaticamente está com grande proporção de folhas velhas e uma maior proporção ainda de colmo e inflorescência, certo? E isso faz com que a planta perca qualidade muito rapidamente. Por que eu toco nesse assunto, nesse ponto, né? Porque, de maneira geral, no Brasil, as forrageiras hibernais, as forrageiras de inverno, elas não têm um ciclo longo o suficiente para a produção de todo o inverno. Então, é normal a gente, por exemplo, ter uma aveia, né, que ela dá ótimo primeiro pastejo, na segunda pastejo ela já perde um pouco, normalmente, a produtividade, mas nem todos, depende da cultivar, né? Mas dificilmente uma aveia suporta 5, 6, 7 pastejos, né? Mesmo o azevém comum, né, que tem um ciclo um pouquinho mais longo que as aveias comuns, de modo geral, ele também suporta aí 4, 5 pastejos, depois ele começa a induzir florescimento. E além dele perder muita qualidade, quando ele induz florescimento, ele deixa de perfilhar e perde a capacidade de rebrotar, certo? Então, materiais de ciclo longo, né, como o potro, como a maior parte dos azevém tetraploides do Brasil, eles possibilitam, então, uma permanência de qualidade, uma permanência de alta taxa de acúmulo, né, uma grande produtividade ao longo dos meses, muito mais prolongada do que os materiais de ciclo comum. Então, diretamente, o que a gente vê dos azevém tetraploide? Maior proporção de conteúdo celular, isso é a nível celular, né? Perfilhos maiores, por isso que ele tem essa folha maior, o colmo mais grosso. Então, o perfilho dos azevém tetraploides são mais pesados, são maiores que os azevém diploides. E eles são plantas que têm uma rebrota mais rápida, eles têm mais vigor de rebrota. Isso está um pouco associado aos tetraploides, mas muito associado também à grande seleção que foi feita em cima desses materiais. Então, foi muito selecionado geneticamente e retirado as melhores características desses materiais, e entre elas, claro, uma questão de rebrota bastante vigorosa, né? Eles apresentam, sim, o maior potencial produtivo, certo? Por toda essa questão arquitetônica da planta, além da questão do ciclo, essa união toda faz com que ele tenha um potencial produtivo bastante superior aos diploides, de modo geral. E dentro dessa, como eles foram materiais, os tetraploides não são encontrados naturalmente no ambiente, né? Hoje já sim, mas eles não eram encontrados naturalmente no ambiente.
Então, foi feita uma seleção muito grande e os materiais que hoje tem disponível no mercado, o tetraploide, são realmente materiais que foram selecionados, não são materiais cultivares ao acaso, que foram simplesmente começados a multiplicar para vender sementes. Foram cultivares que são melhorados, né? E a sua entrada iniciou uma nova era no cultivo do azevém, tá? Como eu falei, em 2005, desde 2005, a Nucid trabalha com azevens importados, principalmente da Argentina e do Uruguai, e não há dúvida que os produtores que passaram a utilizar azevens, esses azevens melhorados, tetraploides de ciclo longo, eles passam a ter uma produtividade totalmente diferente. Além de que, estrategicamente, é fantástico, porque a gente sabe que os melhores preços que os produtores recebem são no inverno, né? E no leite, né, especificamente. E daí é possível conciliar uma forrageira, que é uma das campeãs em qualidade bromatológica, né? Praticamente das nossas anuais, nenhuma forrageira consegue bater os azevens em qualidade bromatológica, associado a um momento que o preço do leite é bastante elevado. Então, é muito comum, é bastante normal a gente ouvir o produtor que começou a utilizar azevém, né, comentar que não tem mais espaço no resfriador do leite. Porque o acréscimo em produtividade é tão elevado quando sai uma forrageira tropical e entra para o azevém, mesmo forrageiras tropicais de boa qualidade, que é normal um acréscimo aí de 20%, 30% de produtividade simplesmente pela alta qualidade bromatológica. Bom, então, diretamente com o azevém potro, né, ele é produzido no Uruguai. Sementes possuem 99% de pureza e germinação normalmente acima de 92%, 93%, ou seja, uma qualidade de semente excelente. Isso parece que é uma exigência, e realmente é, mas se nós pegarmos, tem várias publicações aqui da IPAGRE, aqui em Santa Catarina, da Emater, no Rio Grande do Sul, que eles fizeram coletas de azevém em produtores, nas fazendas mesmo, e a maior parte dos azevens que são comercializados de produtor em produtor, ou mesmo nas lojas, mas que não são fiscalizados, tem germinação abaixo de 50%. E em torno de 10% a 15% tem germinação próxima de 0%, certo? Ou seja, a maior parte das sementes que são comercializadas no Brasil de azevém são de baixíssima qualidade. E não há nada pior do que o produtor, não tem nada que afeta mais o produtor, né? A gente sabe isso para qualquer cultura. É você implantar uma cultura e ela não ter bom sucesso na implantação. Porque dali para frente, né, fica difícil corrigir o erro, porque até você perceber que realmente não deu uma boa implantação com as janelas apertadas que nós temos de implantação hoje em dia, você já tem uma grande perda de produtividade. Então, o investimento em semente de qualidade, mesmo para forrageiras, eu sei que isso para as culturas, grandes culturas, soja, milho, isso já é muito mais, mais expandido, né, entre os produtores, muito mais utilizado. Mas para as forrageiras ainda parece que, não, tem um vizinho que tem uma semente, está um pouco mofada, mas não tem problema, né? E daí o produtor implanta essa semente e depois ele não tem o que tratar e fica muito caro, porque depois esses animais têm que ficar à base de silagem e ficar à base muitas vezes também de concentrado, que hoje, por sinal, está um valor altíssimo. Além disso, são sensíveis ao glifosato, então o problema, né, o medo que tem de se introduzir azevém em locais, em lavouras principalmente, né, locais de lavoura, que depois não vai ter dificuldade de eliminar os azevens, isso não é um problema, no caso com o azevém potro, né? Germinação muito uniforme e rápido fechamento do pasto, tá? O azevém, isso bate principalmente na questão, uma comparação com a aveia, né? Porque os produtores são muito adeptos da aveia, um dos principais motivos, além da questão do custo da semente, por causa que a aveia dá pastejo rapidamente. E é verdade, né? A gente sabe que entre as forrageiras de inverno, a aveia é uma das primeiras a dar pastejo. É normal entre 44 e 45 dias, a aveia já está num porte bom de dar pastejo, né? O azevém, normalmente, é 55 dias. Se tu for olhar, são só 10 dias. Pelo tanto que ele produz mais, pelo período a mais que ele produz, é altamente vantajoso. Mas tem muitos produtores, principalmente quando adquirem semente de baixa qualidade, ao invés de 55 dias, isso vai para 65 dias.
chega ao cúmulo de chegar a 70 dias. E daí que essa diferença para a aveia que se exalta, né? Mas daí não é culpa do azevém, é culpa de uma semente de baixíssima qualidade que foi semeada, que não proporcionou um bom fechamento de área e que demora muito até a planta perfilhar o suficiente para fechar a área, certo? Então, produtores que são bastante adeptos de azevém de alta qualidade, eles até deixam de fazer a mistura de azevém com aveia, porque eles veem que a diferença é questão de 10 dias, isso é tolerável, principalmente pelo quanto que o azevém vai produzir a mais depois. Então, aqui está uma foto do potro, certo? Aqui já era aproximadamente segundo, terceiro pastejo, não estou bem lembrado, mas como vocês podem ver, uma área completamente fechada, bem perfilhado, né, com uma área foliar fantástica. Então, esse o padrão de lavoura desses azevens melhorados. Bom, falar um pouquinho sobre a importância do ciclo longo, né, na questão das forrageiras hibernais e o quanto isso afeta positivamente o sistema produtivo, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês 3 curvas, né? Aqui é a verde, que é uma missioneira, certo? Uma missioneira com pouca adubação. Como vocês podem ver, ela produz um pouco mais no verão, no inverno quase não produz. Quando a gente começa a adubar mais, você melhora a taxa de acúmulo da missioneira, né? Mas no inverno produz pouco, por causa que é questão de restrição por temperatura, né? Nós não temos, de maneira geral, temos pouca restrição por umidade no inverno, a maior restrição é por temperatura. E quando eu vou para uma forrageira ainda mais produtiva, um capim-elefante, né? Se exalta ainda mais o vazio forrageiro de inverno, certo? Então, aqui vai de janeiro a dezembro, né? E aí, como a gente pode ver, nos meses mais quentes do ano, é onde estão as maiores taxas de acúmulo e aonde é produzido muito alimento, né? Por consequência, no período de inverno, a gente tem um vazio forrageiro bastante expressivo. E quanto mais a propriedade está baseada em pastagens perenes de verão, maior esse vazio forrageiro, né? Aí entra as forrageiras de inverno, certo? Aqui, por exemplo, aqui mostrando a taxa de acúmulo da aveia, certo? Que ajuda muito, principalmente aonde? No vazio forrageiro aqui de outono, certo? Onde que começa a cair a qualidade e a produtividade das forrageiras de verão, e a aveia vem e realmente ajuda muito, certo? Só que a aveia, assim como outros materiais ciclo curto, como a azevém comum, elas têm um defeito que é esse vazio forrageiro aqui de primavera. E esse vazio forrageiro é bastante expressivo e eles, muitas vezes, ele é até mais severo que o vazio forrageiro de outono. Por quê? Porque como as forrageiras de verão têm um grande acúmulo aqui no verão, então é normal que haja um excedente de alimento que, por mais que é de baixa qualidade, que ele pode ser consumido normalmente até junho, julho, até onde vai, quando chega as geadas mais fortes, né? Então, quem é baseado muito em forrageiras perenes de verão, sistemas baseados nisso, eles conseguem manter um certo grau de alimentação até junho, julho, né? Principalmente que usa alguma coisa estratégica como sal proteinado, diferimento, alguma coisa assim, né? Só que quando chega nesse momento de agosto e setembro, são os momentos mais críticos, onde não tem mais o que comer. E essa é a grande vantagem dos azevém ciclo longo, no caso que nem o potro, certo? Por quê? Como vocês podem ver, ele é um pouco mais lento aqui no início, né? E realmente o azevém, ele é um pouco mais lento que a aveia no início. Mas depois que o azevém dá o primeiro pastejo, ele se destaca muito em relação à aveia, porque o azevém, ele é um material que ele realmente é muito bem adaptado ao pastejo, e cada vez ele perfilha mais e cada vez fecha melhor a área até completar o ciclo. Diferente da aveia, que a gente vê claramente que a partir do primeiro, segundo, terceiro pastejo, vai caindo a população de plantas, e com isso vai caindo a produtividade, certo? Mesmo as veias, às vezes, de ciclo longo, que possibilitariam uma boa produtividade no vazio forrageiro de primavera, elas não conseguem manter uma boa taxa de acúmulo porque a população de plantas cai muito, por arranquio, por mortalidade, qualquer erro de manejo, a aveia já sente muito, o que não acontece com os azevens. Então, esse preenchimento do vazio de primavera é fantástico. E é isso que torna esses azevens
tão produtivos e tão benéficos para os sistemas produtivos aqui do sul do Brasil. Então, essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Isso aqui é uma foto que eu tirei voltando um dia do trabalho, que era já ali meados de agosto, onde a aveia já tinha perdido completamente o potencial de rebrota dela. O produtor, por não ter área, não ter onde largar os animais, mantinha os animais em cima da área. Isso aqui é um prejuízo enorme para todo o sistema. Para a vaca é prejuízo porque ela não tem o que comer, vai perder energia caminhando, né? Para o solo é um prejuízo enorme porque é nesse tipo de sistema que ocorre realmente a compactação e prejudica a lavoura posterior. Quando há uma boa oferta de forragem, não tem problema de prejudicar a produtividade da próxima lavoura, né? E, além de tudo, um solo descoberto desse, a gente começa a ter grande problema de erosão, né? E perda de solo, e isso sim começa a comprometer a longo prazo, né? A produtividade dessas lavouras. Aqui é uma foto num sistema onde que é baseado principalmente em pastagem perene, né? Que, como vocês podem ver, isso aqui é uma foto no Rio Grande do Sul, no mês de setembro, um clima extremamente propício para as evens de ciclo longo, que vão ir tranquilamente até outubro, né? E, em vez disso, os animais estão em campo nativo, né? Perdendo peso, né? Animais de bom potencial produtivo, mas que não têm alimento de qualidade e nem em quantidade para manter bom desempenho. Bom, então, assim, ó, quando a gente se baseia, o exemplo anterior, eu mostrei para vocês como que é a curva de produção de forrageiras perenes, né? Que se aqui no exemplo, eu tenho o Tifton, né? Então, o Tifton, que a única diferença desses dois, do gráfico desse para o anterior, é que antes eu começava aqui em janeiro, né? E o inverno estava no meio. Agora, o inverno está nos cantos, certo? Então, aqui é ano agrícola, né? Então, como vocês podem ver, o Tifton produz muito pouco no inverno, certo? E produz muito no verão. Então, sistemas baseados com forrageiras anuais, por mais que tenha esse vazio forrageiro expressivo, que é o momento da implantação, de maneira geral, eles são muito melhor equilibrados em questão de oferta de forragem. Então, não é difícil a gente escutar, tanto em conversas informais como também de técnicos, que forrageira anual causa um vazio forrageiro muito grande por causa do período de implantação, que o animal não tem nada para comer. Se a gente pensar aqui, olhar aqui, esse vazio é em torno de 3 meses, tá? Um pouco mais de 1 mês e meio, quase 2 meses para o inverno, e 1 mês aqui, um pouquinho mais de 1 mês, 40 dias para o verão. Quando a gente pega uma forrageira perene, o vazio forrageiro é muito maior. O vazio forrageiro ele alcança pelo menos 5 meses, certo? Então, a combinação dos dois sistemas é fantástica, tá? Então, por isso que eu penso, não é que a gente tem que ir tudo para anual, nem tudo para perene, tá? Porque quem vai muito para perene, automaticamente no inverno vai ter que usar muita suplementação. Então, a combinação de área com a forrageira perene, em áreas mais declivosas, em áreas que pode deixar os animais para dormir, fantástico, né? E em lugares que é mais nobre, colocar as forrageiras anuais, que com isso elas conseguem preencher melhor a produtividade no melhor momento do ano. Agora, claro, quando eu falo aqui preencher isso aqui, eu estou falando de, por exemplo, que milheto híbrido, né? E azevém de ciclo longo. Não adianta eu colocar capim-sudão aqui, né? E azevém comum aqui. Porque daí esse vazio aqui no meio, que é de 60 dias, vai virar 90. E aqui, que é de 40, 30 dias, vai virar 70. Então, a comparação tem que ser com forrageiras de boa qualidade. Então, é o que esse exemplo mostra, certo? Quando eu pego aqui, ó, aveia de ciclo curto mais capim-sudão, né? Faço a implantação da aveia aqui metade de março, né? Começa o pastejo em maio. Pastejo em maio, junho, julho, agosto praticamente a aveia já não tem mais. Quem implanta em 15 de março, normalmente, final de julho, pode até ter uns perfilhozinhos pequenos, mas que contribui pouco com a produtividade. Como ainda é frio, a implantação da forrageira de verão vai acontecer lá em setembro apenas, né? E vai acontecer com o quê? Com capim-sudão, por causa que é o que tolera uma implantação tão precoce.
Implantou o capim-sudão em setembro, normalmente ele não passa de dezembro. Dificilmente ele chega em janeiro com boa proporção. Ou seja, 7 meses de pastejo, 5 de vazio. Quando eu uso azevém de ciclo longo mais milheto híbrido, isso muda completamente. Eu, basicamente, os meus vazios vai ser no período de crescimento da planta até ela começar a ser pastejada. Porque eles conseguem preencher. Eles não florescem antes da hora. Então, aqui é mais um exemplo, da mesma forma, né? Usando potro com uma combinação aqui, por exemplo, de soja, que o pessoal utiliza muito, principalmente as regiões mais frias, que implantam soja a partir de outubro, né? Há uma combinação muito boa de potro com soja, por causa que preenche completamente o período de inverno. E a mesma coisa quando se utiliza, por exemplo, potro com sorgo, com material de pastejo de verão, um sorgo ou um milheto. Então, com 2 culturas, preenche o ano inteiro. Né? Então, vantagens técnicas, né, diretas aí que eu estou falando. Primeiro, forragem de qualidade por mais tempo, né, em torno aí de pelo menos 180 dias, então 30 a 60 dias a mais do que materiais de ciclo comum. Com isso, além do ciclo mais longo, então ele permanece produtivo muito mais tempo, e também a maior taxa de acúmulo, por ser um material de melhor qualidade, a produtividade normalmente desses materiais é 50 a 100% maior. O que eu estou dizendo a 50 a 60 a 100% maior? Então, vamos pegar uma aveia comum, que produz aí 3,5 toneladas a 4 toneladas de matéria seca, e um azevém desses que tranquilamente chega a 8, 9 toneladas de matéria seca, certo? Pensando que 1 quilo de azevém produz 2 litros de leite, pelo menos, certo? Então, eu estou falando de 8.000 litros de leite a mais por hectare, simplesmente por escolher uma forrageira de melhor qualidade. 8.000 quilos de matéria seca no preço de hoje, né? Não precisa nem pensar no preço de hoje. Se a gente pensar aí 12 mil reais, 11 mil reais a mais por hectare, simplesmente por escolher uma forrageira mais produtiva, é o lucro que é a diferença entre uma propriedade, às vezes, que tem sucesso na atividade e uma propriedade que não tem. Porque quantas propriedades têm, né, uma diferença, um lucro de 11 mil reais por hectare, né, por ano, certo? Então, é bastante expressivo. Maior número de cortes, né? E também tem uma ótima combinação com sobressemeaduras em forrageiras tropicais com rebrote mais tardio, que é braquiárias e pânicos. Sobressemeadura em Tifton, por exemplo, há uma certa competição quando o Tifton começa a rebrotar ali na primavera. Mas quando a gente sobressemeia, por exemplo, em Mombaça, nesses pânicos, né, que demora um pouco mais para rebrotar depois de uma geada, funciona muito bem. O resultado final, né, é uma lucratividade maior no sistema. Então, aqui mostra um pouco o que eu estou falando, certo? Aqui é uma foto em Guarapuava, vocês podem ver aqui o azevém de ciclo longo, ainda totalmente vegetativo, no caso o potro, que totalmente vegetativo. Vê primeiro lá, por favor, que ele faz. Enquanto que o azevém ponteio aqui já está completamente sementado, né, e com baixíssima qualidade bromatológica, certo? Nesse estudo, o azevém aqui permitiu o ganho de mais de 1 quilo por dia, e o azevém sementado, no momento que estava sementado, zerou o ganho de peso dos animais. Teve animais que perderam peso. Aqui é uma foto de outubro desse ano, tá? Aqui é paredão, né? Cultivar nobre de pânico da Matsudo, né? Com sobressemeadura de azevém, né? E aqui é braquiária com azevém, certo? Município de Itapiranga, 100 e poucos metros de altitude, 160, 170, calor pra caramba, né? Quem conhece a cidade aí é do lado do Rio Uruguai, muito quente, e até outubro o azevém, o potro ainda bastante sadio aí produzindo, isso que esse ano a gente teve uma primavera aí bastante rigorosa em seca. Então, outro ponto, elevada produtividade e qualidade bromatológica, eu acabei já citando bastante disso, né? Então, produtividade em torno de 6 a 9 toneladas de matéria seca. Só para vocês terem uma ideia, um campo nativo, que não é muito trabalhado, uma pastagem, uma missioneira, que não é muito bem adubada, trabalhada, produz em torno de 4 toneladas de matéria seca, certo? Então, um campo nativo mal conduzido, 2 toneladas e meia, 3 toneladas de matéria seca. Ou seja, a gente está falando que só durante o inverno é possível produzir 2 a 3 vezes mais, né? Então, esses materiais têm uma potencial produtivo imenso, imenso. A gente sabe que tem muito dessas regiões que tem um clima extremamente
benéfico para o azevém, que propicia a autoprodutividade do azevém, que estão largados aí, são áreas enormes a serem conquistadas, né? O potro está mais de 10 anos no mercado, sendo testado, né, no mercado, com destaques em ensaio de produtividade em todas as regiões do Brasil, tá? E apesar de possuir ciclo longo, não necessita completar o ciclo para mostrar resultados positivos, mais produtivo que azevens comuns dentro de ciclo reduzido. Por que isso? É normal o produtor não querer dessecar a lavoura de inverno, a pastagem de inverno, antes do material entrar em período reprodutivo, porque dá a sensação para ele que ele está perdendo dinheiro. Mas isso não tem coerência, se for olhar, por quê? O que importa é o quanto que ele produziu até aquele momento. Então, não adianta colocar um material de ciclo curto, de baixa produtividade, só porque ele acaba o ciclo e você pode implantar a lavoura seguinte. O ideal é a gente dessecar o momento que tu quer, e não a planta definir no sentido assim, completei meu ciclo, agora você vai ter que plantar alguma coisa para aproveitar a área. A melhor estratégia é, chegou outubro, chegou setembro, chegou o momento ideal em questão de temperaturas, em questão de disponibilidade hídrica, para implantar a lavoura de verão, desseca e entra. Até porque no caso do potro, dificilmente um produtor vai ver ele sementando. Ele sementa a partir de novembro. Então sempre vai ter que dessecar ele antes dele entrar em período de florescimento, certo? Não é o objetivo dele dessecar, acabar com ele só depois que ele floresce. O objetivo é dessecar ele no momento que a cultura de verão vai ter melhor potencial produtivo do que ele. Basicamente isso, certo? E depois que ele dá o primeiro pastejo, né, que até o primeiro pastejo é um ciclo longo, né, em torno de 55 até 60 dias, depende do ano. Depois disso, a cada 15, 20 dias dá pastejo. É um grande diferencial. Então, é normal que o primeiro pastejo da aveia, claro, seja uns 10 dias antes, mas o segundo pastejo da aveia, muitas vezes, já dá junto. No terceiro, sempre dá junto, ou o azevém começa até dar pastejo antes que a aveia. Porque a rebrota é muito mais rápida, por causa que a população de perfis do azevém é muito maior. Então, elevada a qualidade, né? Teor de proteína acima de 25% durante praticamente todo o ciclo, porque ele se mantém vegetativo, certo? Nutrientes digestíveis totais, que é uma medida de você unificar em teor de carboidratos, qualidade de fibra, proteína, né? 70%. Mais de 80% de digestibilidade da matéria orgânica, e isso faz com que dê aquela falsa impressão, às vezes, que o azevém dá diarreia. A maior parte das vezes não é diarreia, às vezes é excesso de digestibilidade do alimento, que faz com que as fezes sejam mole, mas não é que é diarreia, é porque o alimento é tão digestível, né, que o animal realmente não tem fibra ali. Então o animal, as fezes ficam bastante, realmente moles, basicamente isso, né? E fibra em detergente neutro menor que em torno de 50%. Com esse resultado todo, a gente tem que, para cada quilo de matéria seca ingerida, o animal produz pelo menos aí 2 litros de leite, né? Para o gado de corte, cada 6 a 7 quilos de matéria seca, o animal ganha 1 quilo de peso vivo. Aqui uma competição, eu poderia ter colocado vários gráficos, né, que mostram a questão de produtividade do material, certo? Mas aqui eu coloquei só um, que é produção de leite estimado pela proteína bruta. Então, é a união de qualidade com produtividade, né? O potro aqui, em primeiro lugar, um ensaio conduzido pela Fundação BC em Castro. Então, muito acima, né? Muito à frente dos azevens comuns. Aqui a gente está falando, né, de mais de 2.000 litros de leite. Então, não tem conta, né, que a gente não faça, que a gente faça, que não vale a pena comprar um material assim. Porque se você produziu 2.000 litros de leite a mais, 5.000 litros de leite a mais, porque isso aqui é ensaio de parcela, né? No momento que coloca isso aqui em pastejo, as diferenças ficam mais expressivas ainda. Então, se fosse 50, 100 litros de leite a mais, já valeria a pena. Mas não é 50, 100. É 2.000, 5.000, 7.000 litros. Essa é a vantagem que a gente vê nos ensaios e é o que os produtores veem também. Não é por nada que tem produtor que está há 10 anos comprando as mesmas cultivares nossas no mercado, porque eles simplesmente não trocam, por causa da grande vantagem que eles veem no sistema, né? Então, essa, tá, elevada resistência a calor, ferrugem em solos úmidos, é a característica que mais destaca esse material em relação aos demais tetraploides, em relação aos demais azevens melhorados.
que realmente é a característica, é um motivo que esse material dá para fazer quase que um xodó, assim, porque eu uso ele sempre para testemunha, pela capacidade desse material tem em resistir os veranicos, ainda mais pensando que nós cada vez mais, os nossos invernos têm grandes oscilações climáticas, né? Uma semana, esse ano nem dá para nem contar, mas a gente já vem de 2, 3 anos de 2, 3 semanas de frio e 2, 3 semanas de temperaturas bastante elevadas. E esse material realmente ele não tem problema de adoecer, ele suporta muito bem. Claro que secas prolongadas, aí ninguém aguenta, né? Mas o fato dele não adoecer faz com que no momento que volta a temperaturas ideais, né, e umidade novamente, ele rapidamente rebrota e continua produzindo, certo? Então, aqui, essa questão da resistência é uma característica determinante para o sucesso dos eventos em regiões de transição, né? O que são essas regiões de transição? Regiões onde que normalmente os azevens comuns não aguentam, né? Que são em regiões aqui no sul, abaixo de 400 metros de altitude, e principalmente no oeste do Paraná, noroeste do Paraná, onde a questão de seca e temperaturas mais elevadas começam a ser, principalmente por causa da localização geográfica, certo? E não necessariamente só por causa da altitude, né? E pode ser utilizado em área mal drenada, né? Onde centeios, trigos e aveias não conseguem se desenvolver. Realmente, né? Centeio, principalmente centeio e aveia, mas também o trigo, aonde é solos mal drenados, eles não vão bem. Né? Aqui é uma foto de uma área onde foi semeado o potro com aveia, certo? E como vocês podem ver aqui, né? A aveia já está toda amarelando, porque ela não suportou essa região, essa área encharcada, enquanto que o azevém, né? Está super bem, né? Essa é a mesma área, certo? Vocês podem ver aí, o azevém está... Tanto é que a partir do segundo pastejo, a gente não achava mais aveia na área praticamente, o azevém predominou completamente. Aqui é mais um comparativo mostrando a questão dele de resistência ao calor, né? Um estudo em Itapiranga também, comparação de o LE284 com o potro. Vocês podem ver lá, é uma região muito quente, onde o LE284 rapidamente ficou doente, né? E completou o ciclo, enquanto que o potro, após o terceiro pastejo, ainda estava muito verde e completamente produtivo. Então aqui dá para ver, né? Isso que era a mesma área que foram plantados em faixas. O potro ainda super produtivo, e o LE284, que já dominado por planta daninha, né? Já tinha acabado o ciclo dele. Mais uma foto em Tunápolis. Bom, falando um pouco de manejo, né? Já que falei um pouco falei das principais características do material, mas a parte de recomendação técnica é fundamental também para um sucesso, né, da lavoura. Então, como são cultivares com alto qualidade de semente, essa foi uma grande mudança que a gente trouxe para o mercado, certo? Isso foi trazido realmente pela Nucity, que é o quê? Esses azevens com alta pureza e alta germinação, 20 a 25 quilos por hectare em semeadura a linha, é mais que suficiente, tá? Para uma ótima implantação. Semeadura a lanço, 25 a 35 quilos, né? Quanto pior é a qualidade do preparo da terra no sistema lanço, mais tem que pôr semente. Mas mais que 35 quilos não é necessário. Muito cuidado com profundidade de semente. Eu costumo dizer que só tem uma maneira de a gente matar a semente de azevém. É enterrar ela demais. A gente sabe que o azevém é uma característica muito forte do azevém. O azevém passa um ano na terra e no ano seguinte ele nasce, né? Que são os azevens guachos. Então, o azevém, basicamente, para ter uma boa implantação nele, é enterrar em 1 a 2 centímetros, né? Se não vem chuva no momento, choveu um mês depois, ele vai nascer super bem, né? É uma característica do azevém, certo? Ele tolera isso, coisa que muitas outras culturas não toleram, né? Agora, enterrou demais, ele é uma semente muito pequena, ele não consegue emergir, né? Instalação da cultura, principalmente abril a junho. Regiões próximas de 1.000 metros de altitude, como a gente tem na Serra Catarinense, alguma coisa Serra Gaúcha, região ali de Palmas, vai em sentido também Guarapuava, Castro, essas regiões mais de altitude, é normal haver início de implantações em março, certo? Água doce tem propriedade que chega ao ponto de implantar final de fevereiro, né? Mas é basicamente o quê? Respeitando o clima. De modo geral, as melhores implantações são em abril, para a maior parte da região sul do Brasil, certo? Espaçamento ideal, 17 centímetros, né? Não mais do que 20 centímetros,
certo? Porque o azevém é uma planta pequena, não vai conseguir fechar linha como um milheto, caso plantar com 45 centímetros. E o ideal é um stand de 300 plantas final por metro quadrado, sendo que nesses 20 a 25 quilos são semeados em torno de 1.000 sementes por metro quadrado, ou seja, tem uma boa margem de segurança em questão do número de sementes por metro quadrado, certo? Adubação, tá? Eu costumo dizer 3 coisas importantes, tá, da adubação. O melhoramento já faz com que as plantas, normalmente, as plantas melhoradas têm maior produtividade que as plantas não melhoradas, a não ser plantas que realmente são melhoradas para tolerar ambientes de baixa produtividade, com baixa qualidade de solo. Mas, de maneira geral, quando a gente pega uma planta melhorada, né, pega um milho híbrido, né, e um milho não híbrido, numa condição mesmo que estressante, o milho híbrido é para produzir mais, a não ser milhos que são muito exigentes mesmo, e daí o milho crioulo vai produzir mais, né. Da mesma forma, tá, quanto maior o potencial de produção, maior vai ser a resposta à adubação. Então, é quase inaceitável produtores que capricham, que têm resíduo orgânico, que que utiliza adubação, que tenha bons solos, utilizar cultivares comuns. Porque ele oferece um grande potencial de produção para a cultura. Mas daí, se ele utiliza cultivares que não possibilitam isso, cultivar de ciclo curto, com baixo potencial, ele não vai atingir, certo? Então, hoje o adubo, a parte de mecanização, é muito mais caro que a semente, certo? A semente é em torno de 25% do custo da lavoura, né? Então, o ideal é o quê? Parte de uma planta que tem alto potencial. E dali para frente você toma a decisão, vou adubar mais, vou adubar menos, depende como está o ano, a oferta de alimento. Agora, no momento que você colocou uma forrageira de baixa qualidade, de baixo potencial produtivo, não tem muito milagre. Você vai ser refém disso, né? E questão de exigência. O que é exigência? Elevadas produtividades exigem alta adubação, alta absorção de nutriente, extração de nutriente, certo? Então, não adianta comprar... A gente sabe isso para qualquer cultura, assim. Não adianta colocar uma cultivar de alto potencial produtivo se não é dado o alimento para ela expressar essa diferença. Isso é bastante lógico, mas na parte de forrageiras ainda é normal a gente ouvir reclamações de produtores que compraram uma semente de boa qualidade, mas não gostaram do resultado. E quando a gente vai ver, não fez adubação de cobertura de nitrogênio, muitas vezes não fez adubo na linha, ou fez só adubo na linha e não colocou nada de nitrogênio em cobertura, a planta não vai conseguir expressar o que ela tem de potencial, certo? Então, pensando nos nutrientes propriamente dito, fósforo, tá? Nível alto de fósforo fundamental para um bom stand de plantas e amplia a resposta da adubação nitrogenada. Fósforo só na linha no momento de implantação, certo? Ou também a lança, mas no momento de implantação. Fósforo em cobertura não adianta, tá? O fósforo ele é pouco móvel no solo, então, de maneira geral, não dá para dizer que não vai ter diferença, mas as respostas são muito pequenas do fósforo em cobertura, né? Durante o momento que a lavoura já está instalada. Então, fósforo se aplica na instalação da lavoura, certo? Potássio, em áreas que tem nível alto de potássio, não precisa reposição de potássio, tá? Durante o pastejo. Até porque a reciclagem de potássio é imensa. Os animais defecam e urinam a maior parte do potássio consumido, certo? E adubação nitrogenada, sim. As gramíneas respondem realmente à adubação nitrogenada. Enxofre, fósforo, potássio vão começar a fazer diferença quando se utiliza muito nitrogênio ou quando tem pouco desses nutrientes no solo. Mas, de maneira geral, a grande resposta está para o nitrogênio, certo? E as respostas esperadas de nitrogênio é em torno de 15 a 45 quilos de matéria seca, né, por quilo de nitrogênio aplicado. Então, quero produzir 5 toneladas de matéria seca de azevém, pelo menos vai ter que usar uns 200 quilos de ureia. Utilizando os 200 quilos de ureia, é quase certo que você vai extrair, sim, umas 5 toneladas de matéria seca, ou bem mais ainda, por causa da reciclagem interna que há no solo e nas plantas. Certo? Então, em relação à adubação, uma das mais importantes que tem 2 pontos importantes aqui. Aplicar de 15 a 30 quilos de nitrogênio na base, isso através do adubo granulado, né, o NPK, certo? Não usar a ureia direto porque ela queima a semente, certo? E adubação no perfilhamento é muito importante,
certo? Normalmente, os atrasos que tem no primeiro pastejo é por não realizar a adubação no perfilhamento. Essa adubação de perfilhamento, ela potencializa a produção até o final, por causa que ela aumenta o perfilhamento, e antecipa o primeiro pastejo. Quem começa a utilizar essa técnica de adubação no perfilhamento, que para o caso do azevém em torno aí de 20 a 30 dias depois da implantação, né, para as forrageiras de verão em torno de 15 dias, certo? Vê realmente bastante resultado, tá? E adubação para produção, né, aplicar, e eu costumo indicar aplicar ureia, né, ureia, não digo ureia exatamente, mas adubação nitrogenada a cada 2 pastejos, certo? Que isso já potencializa bem. E quanto que você quer produzir, então, é a quantidade de nitrogênio que tu vai aplicar, vai determinar muito quanto que você vai produzir, claro, associado ao clima. Né? Questão de manejo de doenças, gente, tá? Tratamento de semente tem resultados positivos, né? O que se utiliza principalmente para que tem registro, né? Maxim, certo? Auxilia, sim, no stand de plantas. Cruiser também associado a Cruiser aí para a questão de pragas, né? No caso de ocorrência de doenças, pode aplicar fungicida à vantagem, principalmente quando, tipo, tá lá em julho, né? E apareceu uma doença. Aplica um fungicida foliar, porque a planta tem muito período ainda para produzir para frente, tá? Isso não é um problema muito sério com o potro, porque realmente o potro é muito tolerante à doença e dificilmente alguém vai precisar passar fungicida no potro, certo? Isso é mais para forrageiras em invernos mais propícias à doença. O manejo ideal do azevém, altura de entrada 20 a 25 centímetros, altura de saída em torno de 6 centímetros, pastejo contínuo, que não é tirar dos animais da área, manter, tá, entre 12 a 20 centímetros. Normalmente entre 12 e 15 centímetros é o melhor, certo? Mas um detalhe é o principal, não deixar abaixar de 8 centímetros, porque a planta fica muito sacrificada, demora mais a rebrota, além dos problemas de compactação, baixo consumo pelos animais e questão de baixo até desempenho dos animais, tá? Para a produção de pré-secado, o fato de ser de ciclo longo também tem vantagem, pode colher muito mais no mesmo corte, porque como demora mais para chegar até o período reprodutivo, vai colher uma quantidade muito maior, de muito mais qualidade, né, com um corte só. Então, aqui mostra a foto que eu já tinha mostrado antes, né? Manejo bem conduzido, como vocês podem ver, não tem nada de terra aparecendo aqui, nada, foi deixado numa boa cobertura, certo? E os animais voltando aqui para a área. Um manejo, assim, propicia que a cada 15 dias dá pastejo, certo? E aqui, como eu digo, esses azevéns altos dessa forma é muito bonito para foto, mas isso prejudica e muito, tanto a produtividade do azevém como o aproveitamento, porque imagina, os animais vão entrar numa área dessa, vão derrubar um monte, vai apodrecer um pouco. Qual é o risco de se estabelecer doença na base da planta? Então, evitar, né, acúmulo assim sem utilização, e também o contrário, também muito ruim, quando se entra no azevém, quando ele está ainda muito ralo, muito pequeno ainda, que 15, 10 centímetros, e se rebaixa até 5 centímetros de altura. Então, altura ideal de resíduo, 50% da altura de entrada. Como vocês podem ver aqui, um tapetinho assim ótimo, o material rebrota perfeitamente bem. Pessoal, é isso aí. Mais uma foto aí do azevém potro. Como vocês podem ver, são lavouras realmente muito bonitas. Produtores que não conhecem, é normal eles ficarem assim admirados de dizer assim, nossa senhora, isso aqui dá vontade de pôr vinagre, sal e comer. Porque realmente é um padrão de lavoura totalmente diferente. Tá aqui o meu contato, certo? Para quem precisar entrar diretamente, às vezes, para sanar alguma dúvida específica. E da minha parte, obrigado. Esteben, muito obrigada. O pessoal aí vai mandar alguma pergunta aqui, o Jair, mas eu vou deixar aberto também, pessoal, para vocês irem tirando suas dúvidas aí com o Esteben, ok? Eu vou ler aqui rapidinho, Esteben, que foi mandada por mensagem. No final do pastejo, a eliminação via herbicida, dessecante, tem alguma resistência com algum herbicida fora o glifosato? Quantos dias é constado a morte após dessecante? E se tem alguma recomendação de dessecante para usar?
Certo. Claro, não tem problema de resistência, tá? O que a gente percebe, tá? A questão de manejo, realmente, de aplicação, o que acontece? O produtor que está acostumado com uma aveia ou com um azevém, né? Mas esse normalmente é mais com a aveia, de ciclo curto, quando ele faz a dessecação, né? Ele já está com essa aveia praticamente no final do ciclo. Então, qualquer cheiro de dessecante já mata a aveia, né? Outra coisa, normalmente esses materiais, quando eles estão em período reprodutivo, o animal não consome eles direito também, sobra muito resíduo que fica tombado na área. Então, quando o produtor aplica o dessecante, tem bastante área de contato que faz com que a planta absorva e morra rapidamente. Quando, não digo reclamações, mas os insucessos acontecem quando o produtor, como o material está vegetativo, porque ele vai dessecar quando esse material está vegetativo, quando o produtor aplica, né, muitas vezes o que o produtor faz? Coloca os animais pastar, né, dos animais, como é o último pastejo, pasteja até o chão praticamente, e entra fazendo a aplicação com herbicida. É claro que isso não vai funcionar direito. Porque como não tem área foliar, não tem como absorver, né, esse herbicida e translocar para matar as raízes, certo? Então, não tem problema de tolerância a glifosato ou outro herbicida, tá? Quando há alguma insatisfação do produtor, é bem lógico que é por causa desses dois motivos. Primeiro, ele está matando uma planta vegetativa, ele não está matando uma planta que já está no final do ciclo e qualquer cheiro de herbicida já mataria ela. E ele está matando uma planta que ela precisa ter área foliar para absorver o herbicida, certo? Então, ela tendo área foliar, ela morre facilmente, certo? É controlada facilmente. Normalmente, quando se utiliza por exemplo, no caso do glifosato, né, que é o mais tradicional, para um bom controle, em torno de 3 litros por hectare, certo? É o que o pessoal utiliza para um azevém que nem o potro, porque ele realmente vai estar vegetativo quando ele vai ser dessecado. Dificilmente ele vai já estar no final do ciclo. Pessoal, temos aí, então, mais perguntas? Vocês querem mandar? Querem abrir o microfone? De nada, gente. Roberto, pode falar. Não é, Roberto? Uma dúvida, assim, a adubação nitrogenada que ele falou ali, pode ser feita no azevém com dejeto de suíno também? Funciona bem? Ou aí teria que fazer mais vezes do que a ureia, ou como que funciona? A adubação orgânica, né, ela é ótima. O resultado é muito bom com o azevém. No caso, para quem tem bastante dejeto suíno, é normal nem fazer adubação nitrogenada química, com ureia, né? Em áreas, por exemplo, que se tem níveis... Normalmente, quando se utiliza dejetos suínos, é normal ter níveis altos de fósforo, né? E dependendo qual que é o manejo do solo, às vezes os níveis de potássio são altos também, mas no caso não é uma regra. Mas em casos realmente de serem teor alto de fósforo, certo? É normal não utilizar nem adubo na base. Quando os níveis altos são altos de fósforo, tem níveis altos de potássio, basta fazer uma aplicação de dejetos suínos antes da implantação e depois a cada 2 pastejos, ou às vezes até a cada 3 pastejos, fazer uma adubação com dejeto suíno novamente, certo? Tanto é que se pegar as regiões onde tem muito sucesso e utiliza muitos azevens de alto potencial, são muito associados a regiões onde tem bastante dejetos suínos, bastante dejetos de aves, porque esse produtor muitas vezes ele não quantifica quanto que ele está colocando de adubo. Então, uma planta que já tem alto potencial produtivo, com tanto adubo orgânico, ela expressa muito. Então, é normal produtores relatarem 10 pastejos, 11 pastejos, por causa que a planta está sempre com alto vigor. E outra dúvida, assim,
Ou que nem aqui na minha região, aqui tem pouco azevém, até a planta mesmo em si eu nunca vi. Mas para feno, ela serve só para feno secado ou para feno seco mesmo? Certo. De que região você é, só para eu saber? Eu sou da região Assis, Palotina, aqui do oeste do Paraná, mas já vai indo mais para o noroeste, que é a parte mais quente. Mais quente, sim, exato. Até de leite aqui. Certo. Em questão da utilização, todo material que serve para pré-secado, ele serve para feno também, né? Porque a diferença entre pré-secado e feno é basicamente a umidade que o alimento vai ser conservado, né? Então, o pré-secado, ele é conservado aí com entre 40% e 60% de umidade, né? E o feno não, ele tem que reduzir bastante a umidade. Então, quando pega regiões onde normalmente tem muita nebulosidade, certo? Normalmente está associado a isso a regiões mais serranas. A preferência é muito mais por pré-secado, porque é difícil conseguir atingir uma umidade baixa, suficiente para fardar como feno. Né? Isso é muito mais da tecnologia de cada um, do interesse de comercialização, estoque, tem várias coisas que envolvem isso. Mas é normal regiões mais úmidas ter preferência pelo pré-secado, pela maior facilidade de atingir a umidade ideal para armazenamento. Entendi, obrigado. De nada. Obrigado pela pergunta. Pessoal, mais alguém aí? Aproveitem que esse é o Tira Dúvida aí de pastagem do nosso lançamento. Bom, acredito que... Bom, foi muito... Estão te dando parabéns, Esteban, que foi muito esclarecedora a palestra, então acredito que ninguém aí mais tenha dúvida e qualquer outra que possa ir surgindo, a gente vai repassando também, lógico, com a ajuda aí do Esteban, vai tirando algumas dúvidas. Pessoal, Esteban, eu gostaria de agradecer a tua presença, agradecer a tua disponibilidade por fazer aí, trazer essa palestra técnica para o nosso pessoal. De mais dúvidas a gente também vai conversando e espero realmente que traga aí muitos bons frutos essa nova parceria aí com a Nucede. Obrigado, eu agradeço o convite, pela disponibilidade também de todos que estão assistindo. Com certeza desejo sucesso para todos nós e até peço desculpa talvez se a palestra foi um pouco corrida, mas é tanta informação, o público é heterogêneo, então eu pensei em passar um pouquinho de tudo que seria importante. Imagina, Esteban, não tinha como não passar por esses detalhes, né? Não também deixar aí gerando dúvidas, foi super explicativa, super informativa, o pessoal está elogiando bastante, então faço a palavra deles também a minha palavra, tá? Parabéns aí pela apresentação, muito obrigada. E consultores, eu tenho alguns recadinhos ainda para passar para vocês, mas Esteban, muito boa noite, muito obrigada, viu? Certo, boa noite, boa semana a todos. Tchau, tchau, até mais. Tchau. Bom,